Qual a missão do Confiança e seus desafios na Série B? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje a gente vai falar dos desafios que o Confiança vai enfrentar na Série B e o que a gente precisa fazer, quais são as nossas missões para essa segunda divisão que está chegando agora. A gente não disputa ela desde 1992, então é muita novidade, então é muita coisa que a gente ainda vai aprender. Aqui é só uma coisa de especulação. Como eu venho falar dos vídeos, na Série C a gente já domina bem o ambiente, então a gente já tem uma ideia de como disputar. A Série B é um terreno para a gente completamente novo, sabe? É uma competição de pontos corridos, 38 rodadas, então ela é mais longa, por isso também mais difícil. Mas antes da gente falar sobre isso, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. A gente está precisando de pouco menos que 10 pessoas para a gente fechar os 2.500 inscritos, que é a nossa meta para início da Série B. Então, conto com você, compartilha esse vídeo, dá like, se inscreve e vamos nessa para o conteúdo. Vamos lá. Bem, o Confiança, obviamente, ele tem um objetivo: permanecer na Série B. Essa é a nossa missão primordial. O problema é como chegar até lá. E aí a gente tem alguns caminhos para chegar até lá. Primeiro a gente tem que entender o que a gente tem que fazer para permanecer. Então a gente sempre tem aquela média histórica de 45 pontos, e é isso mesmo. A média, ainda que pelo menos em todo ano, 3 dos rebaixados fique sempre ali abaixo dos 40 pontos, em média, a maioria dos times que estão rebaixados, o primeiro entre os rebaixados, ele fica ali com 43, 44 pontos. Então 45 pontos é a nota de corte para ter segurança, para não ficar fazendo aperreio, não ficar fazendo conta. O ano passado foi uma Série B atípica, né? Uma Série B que ela foi até mais fraca, se a gente for olhar só peso de camisa em relação a esse ano e aos anos anteriores. Então a nota de corte dela foi de 40 pontos. Todos os rebaixados terminaram com 39 pontos, mas aquilo foi bem atípico. Outra curiosidade, entre aspas, outra estatística que nos preocupa um pouco, e essa nos preocupa, voltando à primeira estatística, nos preocupa um pouco porque 45 pontos é ponto demais, assim, não é tão fácil assim fazer 45 pontos, mas levando em conta 38 rodadas, a gente precisa saber sofrer para fazer esses pontos. É um pontinho aqui, uma vitória acolá, enfim, a gente vai chegar nessa fase daqui a pouco. E a outra estatística que nos preocupa um pouco é que, em média, pelo menos um dos que sobem da Série C para a Série B, eles caem no ano seguinte. O ano passado não caiu ninguém, foi um ano atípico, mas em 2015, por exemplo, que foi o primeiro ano que eu fiz essa pesquisa, caíram 2, mas normalmente caem 1. 2015 foi também atípico de terem caído 2, mas geralmente tem aquela cota de tanto os que caem da Série A voltam para a Série A, como quem sobe da C acaba caindo de novo para a C. O Sampaio é craque nisso, tá? Sempre indo e voltando da Série C para a Série B. Então, dos que subiram esse ano, Náutico, nós, Juventude e Sampaio, nós com certeza somos o time que tem menos adaptação, menos aspecto na Série B. Então a possibilidade de a gente ser esse time que sobe da C, fica um ano na B e volta é factível. E tem mais um detalhe: desses times que chegam a B e depois caem, somente o Sampaio tem essa estabilidade de ser ioiô. Geralmente os times, quando caem, eles se esbagaçam. Então você vê que o ABC, que caiu em 2017, se não me engano, hoje está na D. Tupi e Macaé, que caíram, não lembro agora exatamente quando, mas acho que foi em 2015 ou 2016, eles praticamente sumiram do mapa para o futebol brasileiro. Então, até para cair a gente precisa ter uma estratégia. Então, se a nossa luta é pelo rebaixamento, mas às vezes a gente vai ter que aceitar um fato que, se for para cair, que a gente não caia esbagaçado, cair em pé, como o Sampaio tem caído. Mas espero que a gente não chegue a ter que fazer essas contas. Então essa é o panorama em termos de dados, em termos de números. Vamos ver o que a gente precisa fazer na prática. Bem, na prática a gente precisa saber sofrer. Como assim saber sofrer? Saber sofrer é
é fazer esse jogo que Matheus Costa até tem feito. Matheus Costa é o nosso trunfo para essa Série B. Você empatar muitos jogos, empatar muitos jogos significa pontuar sempre. Você tem que pontuar o maior número de rodadas possíveis. Então, por exemplo, Matheus Costa no Paraná do ano passado, que ficou em 7º colocado, ele perdeu apenas 10 partidas. Foi o quinto time com menos derrotas na Série B. Só quem teve menos derrota foram os 4 que subiram. Então é muito importante a gente saber sofrer. Muitos torcedores já jogam essa pecha de retranqueiro em Matheus. Então é importante a gente entender aquele jogo que não dá para ganhar, ou aquele jogo que a gente teve perto de perder, é melhor empatar. Ou aquele jogo que a gente estava com ele na mão e vacilou, é melhor que a gente tome um empate, segure a onda, absorva esse dano, do que tomar uma derrota, porque aí são menos pontos somados. O ideal dessa Série B é estar sempre somando pontos. Sempre somando pontos. Ao longo de 38 rodadas, você fica perto de fazer 45 pontos. Então, não adianta ir para o all-in e tentar vencer de qualquer forma. Tem que ser muito pragmático e tem que saber sofrer. Aqueles empates que a gente fica ali martelando o resto da semana. Mas e se aquela bola entrasse, se aquele pênalti fosse dado? Isso aí não cabe muito na Série B, porque a Série B não tem tanta margem de recuperação. Se tem uma sequência ruim, fica muitas rodadas sem pontuar ou pontuando pouco, isso vai cobrar um preço ao final da competição. Então, por isso que eu vejo que as campanhas de Matheus com o Paraná são um parâmetro interessante, até pela questão de cenários parecidos, né? Principalmente na última campanha, quando ele ficou em 7º lugar. Foi um time com baixo orçamento, um time limitado. É bem a característica da desconfiança que está começando a Série C agora. Série B agora, desculpa, é a força do hábito. E um complicador ainda, para além desse contexto todo que eu falei, que era um contexto normal, é que nós não estamos vivendo em tempos normais. Existe uma pandemia mundial aí em curso e a gente precisa se adaptar a ela. E o que é que essa pandemia atrapalha? Ela pode mudar, a gente não sabe ainda, vamos saber só quando começar, a forma casa fora. Isso aconteceu na Europa, mas não sei se vai acontecer necessariamente no Brasil. Então, isso quer dizer o quê? Que os times que jogam em casa, os times que têm um bom mando ou que são bons visitantes, talvez percam essa força. Principalmente os times que têm um bom mando. No nosso caso, a gente teve um bom mando na Série C do ano passado, e a partir do momento que a gente conseguiu ter um bom mando, a gente subiu. A gente sempre foi um bom visitante, mas teve um mando péssimo. Então, quando a gente conseguiu ter um mando de campo forte, a gente subiu para a Série B. E a gente não sabe se hoje a gente vai conseguir continuar tendo esse mando de campo forte. O mando de campo forte que também tivemos esse ano, ainda com o público, na Copa do Nordeste e no Campeonato Sergipano. Então isso pode nos atrapalhar. Por outro lado, se outros times que eles são péssimos visitantes, mas têm um mando de campo muito forte, perderem esse vigor, a gente consegue também chegar. Já que a Confiança historicamente tem um jogo fora de casa muito bom. Então vamos ver o que isso nos beneficia ou nos prejudica em determinado ponto. Outra questão que a pandemia afeta são as receitas dos clubes. Então muitos patrocínios saíram, outros diminuíram, outros só estão voltando agora. As próprias rendas de estádios, rendas de patrocínio, isso tudo diminui. Eu vejo isso como uma coisa boa para a gente. Por quê? Porque a gente já está acostumado a trabalhar com um orçamento baixo. A gente vem da Série C, a gente vem da Copa do Nordeste, a gente vem da Campeonato Sergipano. Então, para a gente ter orçamento de milhões é uma novidade para esse ano. Então, se a gente precisar se virar com um orçamento baixo, jogadores ali de nível baixo que estão com um mercado de Série C, mas que aqui no Confiança eles rendem mais, para a gente isso é uma vantagem. E uma coisa que pode prejudicar e a depender da rodada, e isso vai ser muito contextual, são os jogadores que adoecerem, porque um jogador que adoece, ele fica pelo menos 15 dias fora sem poder jogar, e eu não sei o quão isso atrapalharia no seu rendimento físico, porque eu não sei se ele vai poder continuar treinando, a depender de quão forte chega a doença nele, mas com certeza vai tirar ele de ritmo de jogo, porque com esse calendário apertado, 15 dias é tempo para fazer 3, 4 jogos, então... E ainda mais se for um jogador importante. Imagine Rafael Santos fora de 4 jogos. Pra gente é um terror. Então isso também pode mudar. Um acesso a um rebaixamento pode ser definido por um jogador que ficou doente aí no meio da pandemia.
É isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz assim desse parâmetro, desse contexto da Série B. É bem difícil a gente analisar isso, seja pela novidade do Confiança na Série B, seja por esse contexto todo de pandemia. Mas a gente vai tentando desenrolar isso. A gente está preparando um Bancada Azulina muito bom, com muitas informações, com depoimentos, com dados históricos, análise dos adversários. Vai ficar muito bom. Eu recomendo que você já se inscreva no canal do Bancada aqui no YouTube, ou lá no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no Apple Podcasts, enfim. Vá procurar esse Bancada, que com certeza vai ser o melhor guia de Série C, de Série B que você vai ter para o Confiança. É isso, pessoal. Deixa suas opiniões no comentário. O que vocês acham? Vamos estrear bem contra o Paraná? Deixa sua visão aí, que eu leio e respondo todas. Muito obrigado, saudações proletárias e fui!